Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você neste novo dia. Que a paz e a presença de Deus renovem o seu coração. Que o Senhor esteja aí guiando os seus passos, te dando sabedoria, direção, unção pelo poder do Espírito Santo. Nós declaramos o seu dia abençoado em nome de Jesus. Amém? Amém? Receba a paz de Deus, receba mais do Espírito Santo. Estamos aqui em nosso devocional conversando a respeito desta obra maravilhosa de Deus que se estende de dentro para fora de nossas vidas. Deus tem uma obra para realizar no seu coração e esta obra vai gerar frutos, resultados na parte externa também. Então nós temos falado sobre isso, sobre essa obra maravilhosa de Deus que muda o homem de dentro para fora. E hoje quero continuar falando com você a respeito de que forma, qual é a forma pela qual nós podemos ter o nosso interior transformado. Preste bem atenção, de que forma podemos ter o nosso coração transformado. Como nós vimos já aqui, é do coração que procedem as fontes da vida. E também que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Então temos que cuidar do que estamos falando, porque ali nós vamos reconhecer e descobrir o que tem no nosso coração. E se o nosso coração tiver coisas ruins, nós vamos colher do lado externo coisas ruins, porque o coração é a fonte da vida. Se a fonte for ruim, o fruto vai ser ruim. Então, se o nosso coração for bom, se o nosso coração estiver cheio de coisas boas, nós vamos colher coisas maravilhosas em nossa vida. Eu quero ler hoje com você um dos segredos para você ter um coração transformado por Deus. Está em Salmos 119, versículo 11, e diz assim: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Vou ler de novo. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha só, aonde devemos guardar a palavra de Deus? Na estante? Eu tenho a minha Bíblia bem bonita guardadinha. Minha Bíblia está lá, aberta na sala. É um objeto de decoração. Não, eu sempre levo a Bíblia na igreja comigo. Gente, sabe aonde a palavra tem que estar? No seu coração. Ali é o depósito certo. Ali é a estante, a prateleira correta para a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus está no nosso coração, isso não é apenas uma força de expressão. Estou falando sobre memorizar a Bíblia, sobre ter o coração cheio da palavra de Deus. Aí você vai ver os efeitos disso. Isso vai começar a transformar o seu jeito de falar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. A palavra de Deus vai reciclar a sua mente. O que é reciclar? Olha só, vou explicar para você. Hoje os cientistas já entenderam, os neurocientistas, como funciona o cérebro humano, E o que eles explicam, as explicações científicas, elas nos ajudam a entender a própria Bíblia e por que Deus nos pede algumas coisas, inclusive para meditar na palavra de Deus de dia e de noite. A Bíblia diz isso. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite, ou seja, pelo menos de manhã e de noite. E eu vou explicar para você como é que funciona a mente humana. O nosso sistema de memórias na nossa mente, ele é extremamente poderoso. Você tem memórias de coisas desde a sua infância guardado, aí na sua mente. Essas memórias, elas são arquivadas. Só que a nossa mente, ela não tem como guardar tudo que a gente viveu e tudo que a gente ouviu. Então ela vai escolhendo algumas coisas que são importantes e vai deixando essas coisas mais na superfície. É como se fossem camadas. Vou dar um exemplo para você. Você que tem um computador, por exemplo, você deve ter muitos arquivos, guardados ali.
Tem aqueles arquivos que você coloca numa pastinha, que está dentro de outra pastinha, que está guardada lá no seu Drive. E tem aqueles arquivos que você usa todo dia, aqueles programas que você usa todo dia. Esses que você usa todo dia, você coloca muitas vezes até um atalho na tela do computador. Já está ali, na tela, né? É aquele aplicativo que está bem entre os primeiros que você colocou ali. Por quê? Porque você entra todo dia naquele aplicativo ou naquele arquivo. Você usa todo dia. O meu Google Drive, eu uso muito o Google Drive, ele já sabe quais arquivos eu abro todo dia. Quando eu abro o meu Drive, ele já colocou em evidência os arquivos que eu abro todo dia. Porque ele sabe que eu vou todo dia naqueles arquivos que são mais usados. São algumas planilhas que eu uso, alguns documentos que eu uso. Por exemplo, na semana que eu estava gravando aqui as parábolas de Jesus, na verdade foi um mês, eu tinha um arquivo, né, no computador, eu tenho um arquivo onde eu montei todo o estudo sobre as parábolas. E, né, todos os dias quando eu abria o meu Google Drive, o primeiro arquivo que ele mostrava para mim era parábolas de Jesus, porque ele sabia que eu estava acessando todos os dias aquele arquivo. A nossa mente também é assim. Se você acessar muito uma certa informação ou você pensar muito num assunto, este assunto vai ser colocado em evidência na sua mente. Ele vai ficar já na sua sala de espera da sua mente. Vai estar ali, em evidência. Agora, se você não usa muito isso, vai ficando mais para trás, numa segunda camada. Se você não pensa nisso há muito tempo, vai ficando numa terceira, quarta camada. Se é uma memória de algo que você nunca mais acessou, vai lá para o final e pode ser até excluído. Pode ser deletado. Chega uma hora que a sua mente precisa apagar alguma coisa, ela vai apagar certas memórias, certas lembranças que não fazem sentido para a sua vida. O cérebro sabe, se você não acessa aquela informação, ela não faz sentido para você, ela é desnecessária. E ele vai apagando, ele vai excluindo, vai deixando talvez só um rastrinho lá. Vou dar um exemplo. Quanta coisa você estudou na escola e que você estudou, você fez prova, você sabia no dia da prova, e que se eu perguntar hoje para você, você não lembra mais. Não é verdade? Por exemplo, as mitocôndrias celulares, as organelas celulares, é um assunto lá da aula de ciências, de biologia, né, da escola. Você estudou esse assunto. Seno, cosseno e tangente. É um assunto lá da aula de matemática. Você estudou isso na escola. Como se calcula a hipotenusa? Você estudou isso na aula de matemática lá em geometria. A rotação da Terra, rotação, translação, os trópicos, a linha do Equador. Você estudou tudo isso lá em geografia. Você lembra? Olha só, estou falando, talvez alguma coisa venha à sua memória. Agora, vou dar um exemplo. Se você é um professor de biologia, se você é alguém que trabalha na área da biologia, você vai saber falar tudo sobre as organelas celulares, essas que eu falei, que a maioria das pessoas nem lembra mais o que é. Por quê? Porque essa pessoa, ela acessa esse conteúdo mais seguido. Então está mais na frente. Esse assunto está mais em evidência, porque ele precisa desse assunto para dar essa aula. Assim também é quando nós lemos a palavra de Deus. Os princípios, os valores, os ensinamentos da palavra de Deus, eles vão ficando em evidência na nossa mente e vão se tornando o parâmetro para as nossas outras decisões. Então, quando diz eu guardo a tua palavra no meu coração, está falando sobre a importância de nós todos os dias irmos para a Bíblia e meditarmos na palavra, porque aí ela estará em evidência. Ela será dos arquivos mais recentes, ela estará ali na sua caixa de entrada. E quando vier um problema no seu dia, ao invés de procurar a solução lá naquele monte de informações que estão lá na sua mente, ou talvez ficar procurando a solução lá no noticiário que você ouviu, lá no comentário do parente que às vezes está falando besteira para você, daquele amigo da empresa que talvez te dando um conselho errado, a sua mente vai buscar resposta onde? Nos arquivos que estão mais em evidência, na palavra de Deus.
É bem assim. Aquilo que você usa mais sempre está mais na frente. Na cozinha também é assim. Sabe aqueles temperos que você usa sempre? Aqueles produtos que você usa mais sempre estão ali na sua bancada. Agora aquilo que você quase não usa vai ficando lá no fundo da despensa. Mesma coisa é a palavra de Deus. Que ela esteja na frente. Que ela seja a primeira. E aí vai começar a transformar o que você fala, o que você pensa. Amanhã eu vou falar sobre isso. O que devemos pensar? O que deve estar em evidência na nossa mente, no nosso coração? Na verdade não vai ser amanhã, vai ser sexta. Porque amanhã é o dia das experiências com Deus, o dia das mulheres, o dia que a Thaís faz o devocional. Amanhã é quinta-feira. Sexta-feira eu volto e eu vou falar sobre o que deve estar na nossa mente. O que deve ocupar a nossa mente. Mas hoje eu já te dei um caminho. O caminho é ler a Bíblia. E nós vamos estar lançando aqui, queridos, semana que vem, um desafio para vocês. Exatamente. Nós vamos lançar um desafio na semana que vem. Um desafio maravilhoso que eu gostaria de convidar você a aderir. É o desafio de ler todo o Novo Testamento em 9 meses conosco. Por que conosco? Porque nós vamos fazer como igreja, como devocional, nós vamos fazer juntos essa leitura. Então, a ideia é, se você ler um capítulo do Novo Testamento por dia, em menos de 9 meses você termina de ler todo o Novo Testamento. E o Novo Testamento é onde está toda a história de Jesus, os seus ensinamentos, é onde está toda a trajetória dos apóstolos, o que eles fizeram, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João. Nós temos ali Judas, nós temos ali Tiago. São muitos ensinamentos, profundos que estão no Novo Testamento. Imagine, em menos de 9 meses, menos do que o prazo de ter um filho, você pode ler e meditar em todo o Novo Testamento, apenas lendo um capítulo por dia. Gente, um capítulo por dia é 15 minutinhos, 10 minutinhos do seu dia, às vezes até menos. Mas a ideia é ler e orar sobre aquilo, é ler e pensar assim, o que eu posso aplicar esta palavra ao meu coração? Então nós vamos fazer essa jornada. Nós vamos oferecer para você um arquivo em PDF, onde você pode imprimir esse arquivo. Ou se você é da nossa igreja aqui, da Igreja de Encontros de Fé, você pode ir na secretaria da igreja semana que vem e retirar impresso esse arquivo. E nesse arquivo você pode marcar, tem em ordem os capítulos. Nós criamos uma ordem, um roteiro para leitura. Não vai ser na ordem que está na Bíblia, porque nós vamos fazer de uma ordem que faça sentido e que você retome algumas coisas. Então nós oramos, e decidimos fazer numa ordem específica. E cada dia você vai ler um versículo e você vai marcando, vai fazendo um xizinho naquele que você já leu e você vai completar ele dentro desse ano ainda. Quem fizer todos os dias até o final aí de outubro já vai ter terminado, Mas digamos que você pule um dia ou outro, gente, dentro desse ano ainda você termina de ler todo o Novo Testamento. E essa palavra vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza que esta palavra, a palavra de Deus, não é a minha palavra, ela vai transformar a sua vida. Amém? Então eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Senhor Deus e Pai, nos ajuda a valorizarmos a tua palavra e a guardarmos ela no nosso coração. Nos ajuda a meditarmos de dia e de noite na tua palavra. Que nosso dia comece de manhã meditando na tua palavra. Que seja a primeira coisa no nosso dia. E que antes de dormir também seja o último pensamento. Antes de repousarmos na cama, nosso último pensamento seja também na tua palavra. Que possamos, meditando nela, ser abençoados, transformados por ela. Que a tua palavra, Senhor, edifique as nossas vidas. Que possamos aprender com ela todos os dias. Que o Senhor nos guie no caminho eterno. De dentro para fora, Senhor, vem nos transformando pela tua palavra. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Amanhã estamos juntos em mais um devocional.
Compartilhe, envie para os seus amigos, convide para nos ouvirem todos os dias. Tenho certeza que a palavra de Deus vai transformando as vidas. Um grande abraço para você, até amanhã, Deus abençoe.